O jogador mais subestimado de todos os tempos. Garrincha, Thomas Müller, Bernardo Silva, Giroud e Di Maria. Todos esses nomes parecem não ter relação entre si, mas certamente, quando tratamos de jogadores subestimados, eles estarão, ou pelo menos deveriam estar, na discussão. Assim como tantos... Di Maria, pra mim, é um dos mais superestimados. Di Maria. Verdade. Nos 3 gols que ele fez na final, a Argentina ganhou. O King falou, eu falo Jimenez do Atlético de Madrid. Os outros que são simplesmente esquecidos pelo público geral, mesmo tendo boas atuações e sendo bons jogadores. Como eu fiz no vídeo sobre os jogadores superestimados, que se você não viu, eu te digo que vale a pena ver, clica no card para assistir depois desse aqui. Subestimar é não dar a devida estima, valor ou apreço a algo, não ter grande consideração e desdenhar, assim como calcular para menos o real valor daquilo. Então, nesse caso, os fatores principais para essa análise serão esses: a forma com que não só os torcedores, mas a mídia trata o cara, aliado ao fato de ninguém se lembrar dele em nenhuma conversa sobre bons jogadores da posição ou da história. E para abrir a lista, eu vou usar o mesmo nome que eu também comecei falando no vídeo sobre superestimados, David Beckham. Cara, o Beckham é o único jogador que entra nas duas listas, e o motivo é bem simples. Muitos consideram superestimado apenas pela mídia do jogador e sua vida fora de campo, e muitos também subestimam ele pelo mesmo motivo. Geralmente, quando esse cara faz gol de falta, cobra gol de falta, é inexplicável, mano. Inexplicável. O cara é muito monstro, louco. Escuta alguém falar de Beckham, sempre tem aquele tom de ironia de que ele era mais preocupado com a beleza do que com o futebol, que sempre foi mais mídia, simplesmente por ele de fato ter muita visibilidade fora dos gramados, mas poucos analisam de fato o seu jogo. Como eu já falei naquela discussão, ele foi um meia muito bom, ficou 2 vezes em segundo lugar nas premiações de temporada europeia, e era um exímio cobrador de faltas, tanto que está até hoje entre os jogadores que mais fizeram gols de falta na história. Mas enfim, eu abro essa lista com ele, porque não acho que seja tão forte assim pra brigar pelo top 3. Ele é o maior que fez mais gol de falta na Premier League. Quem tá atrás na posição dele é o Ward-Prowse, mano, que vai passar ainda. Esse moleque faz muito gol de falta, mano, na Premier League. Quanto os outros nomes que ainda vão vir. E lembrando que pra eu chegar nessa conclusão final, passei por diversos vídeos sobre o tema, tanto em canais do Brasil quanto gringos, e também por postagens em redes sociais e fóruns, pra ver quais nomes pipocavam nessa discussão. Um que encontrei bastante também foi Garrincha. Muitas pessoas consideram ele como o top 2 da história do Brasil. Alguns até mesmo chegam a dizer que Garrincha jogou mais que Pelé, pelo menos esteticamente. Mas o brasileiro poucas vezes é lembrado entre os grandes da história nas listas estrangeiras sobre os maiores jogadores. E sem dúvida alguma, o cara estava um tijolo na época dele. Ele foi muito inventivo para a época em que jogou. Então acho que merece estar nessa lista, mas por ter o reconhecimento de muitos brasileiros e não ser tirado pra nada, como muitos outros que vão aparecer aqui foram, ele também não entra no topo dessa lista. Agora, um goleirão que não podia ficar de fora aqui é Keylor Navas. Eu não preciso ficar citando aqui os grandes feitos dele. Foi importante nas conquistas da Champions pelo Real, todos sabem disso, e ele sempre atuou muito bem, fazendo boas defesas que salvavam o time, porém ele nunca foi... Eu acho que não superestimado, mas acho que o Keylor Navas, o nome dele é que é muito apagado, mas ó, você lembrar do, tipo assim, do elenco daquele Real Madrid que ganhou várias Champions seguidas, mano. Você lembra do Keylor Navas? Eu lembro, pelo menos. Fala, você acha que... Cara, entendeu? Eu fui conhecer o Keylor Navas na Copa de 2014, mano. Eu também, Costa Rica, pô. Foi unanimidade no clube e sempre ventilava na mídia que o Real estaria atrás de um novo goleiro. Não tinha motivos pra isso. Por isso, com certeza Navas era subestimado, no mais puro sentido da palavra. E quando chegou o Courtois, ele saiu para o PSG. No clube francês, ele também performou bem, chegou na final da Champions, mas novamente parecia não ser suficiente. E eles foram atrás de outro goleiro, trazendo o jovem promissor Donnarumma. No início, Navas manteve a titularidade, mas aos poucos, com a grande pressão da mídia local e do próprio Donnarumma e seu agente para o aumento da minutagem em campo, fez com que Navas fosse para o banco e ficasse esquecido. Ele só não está mais acima nessa lista porque sempre que vejo comentários sobre ele, pelo menos nos programas aqui do Brasil, os comentaristas falam muito bem do goleiro, e alguns sempre disseram que ele é melhor que o Donnarumma. E agora, avançando um pouco mais no campo, chegamos no argentino Di Maria, e esse realmente é muito subestimado. Mas também tem um fator que contribui para isso, a concorrência da geração... A fusão do Paulo com o Kroner, filho. A fusão de Maria, em que atuou. Di Maria tem muitos títulos relevantes: Champions League, Copa do Mundo, Copa América, campeão nacional por 3 clubes diferentes, várias copas, enfim, tem uma carreira brilhante, mas sempre ficou esquecido dentro do clube e sendo considerado menos importante. Eu acho que a visibilidade
do CR7, na época do Real, a do Bale, até acho que ofuscou muito a imagem do Di Maria quando ele tava lá, velho. Mano, o Di Maria marcou gol em final de Olimpíada, final de Copa do Mundo, final de Copa América. E ele ganhou os Só- 3 finais, final de finalíssima. Ele ganhou todos os títulos pela seleção com que ele fez gol na final. Só jogaço importante, velho. Importante que vários outros jogadores nessas conquistas. O Di Maria, em sua primeira temporada pelo Real Madrid, marcou 9 gols e deu 26 assistências, mas o seu ápice foi a La Décima, a Champions League da temporada 2013 e 2014. Cara, eu já vi pessoas dizendo que o Di Maria foi o mais importante dessa conquista, e de fato, eu acho que ele não fica abaixo do top 3. Você teve, claro, o Cristiano Ronaldo sendo extremamente decisivo, mas o Di Maria jogou muito aquela temporada, muito mesmo. Muita gente lembra dos passes de letra e tudo mais, mas a verdade é que o Di Maria era um quebrador de linhas excelente. Ele enxergava espaços e conseguia dar passes incríveis, além de sempre estar presente ajudando na marcação e roubando bolas que geravam contra-ataques. Pela seleção, ele é simplesmente colossal. Fez gol na final do Ouro Olímpico em 2008, gol na final da Copa América em 2021, na final da finalíssima contra a Itália, e muitos reconhecem a grandeza do Di Maria. E por isso, ele fica como uma menção aqui nesse vídeo, mas não está nas cabeças. E agora, fazendo algumas menções honrosas, pra gente passar de fato para os principais nomes do vídeo, eu vou citar alguns. A maioria das final que ele fez foi gol de cavadinha. É, mano. O cara gosta de uma cavadinha. É o Pio do Ederson. Uns jogadores que encontrei nas discussões internet afora, mas que pela relevância nacional, reconhecimento internacional e pelo que de fato jogaram, não se comparam com os outros jogadores que estarão mais acima, que são Rivaldo, Zico, Davi Villa, Rosic, Baggio, Carvajal, Alex e Dzeko. Cara, o que os gringos acham o Dzeko subestimado é brincadeira. Não sei da onde veio essa ideia, mas aqui no Brasil a galera nem sequer cita ele. Não vi em nenhum vídeo sobre o tema o nome do Pósnio. Já lá fora, não só aparece em vídeos, mas em diversos posts de fóruns. E agora sim, entrando no primeiro nome dos que realmente disputam pelo primeiro lugar dessa lista, temos o volante Michael Carrick, que fez carreira no Manchester United. Cara, o Carrick é muito subestimado no sentido de esquecimento. Poucos se lembram dele por aqui e lá fora também. Não vi tanta gente dizendo que ele era um jogador ruim, mas vi muitos dizendo que ele era comum e na verdade ele foi um bom jogador. Mais defensivo, claro, não tinha valências ofensivas, mas ele foi um bom volante e foi importante para o United. Esses são os números dele na Premier League. Ele é o segundo em interceptações e o quinto em desarmes. E um ponto forte que Carrick, que jogava no Manchester United, eu lembro dele. Ele era bom, hein, velho. me fez colocá-lo aqui foi o desprezo que ele teve na seleção nacional. Apesar de ele concorrer numa época bem complicada, em que tinha Gerrard e Lampard no setor, eu acho que ele merecia mais oportunidades. Mas dito isso, ele não é o mais subestimado de todos, porque não foi também nem, sei lá, top 5 de importância para o United, e não foi um primor como jogador. E agora, passando para um nome que foi unanimidade nos vídeos aqui do Brasil, e que vocês provavelmente devem ter entrado nesse vídeo pensando que eu colocaria esse cara em primeiro na lista, bom, chegamos em Thomas Miller. Pelo amor de Deus, não é cara, você só O pode... Miller não é mais subestimado da história, mano, ainda. Ele é subestimado, mas não é o maior da história. Isso é louco. de estar de brincadeira. Ele é sim o mais subestimado. Tô saindo do vídeo agora. Calma, meu mano. Calma que eu vou explicar direitinho. Vocês se lembram dos critérios para essa análise, certo? É o que o cara produziu, o que as pessoas no meio do futebol pensam dele, principalmente a mídia e os torcedores, e se esse cara é simplesmente esquecido por todas essas pessoas, mesmo tendo sido um baita jogador e tendo sido muito importante nas conquistas do clube e seleção. E cara, sem dúvida alguma, o Miller é sim muito subestimado, mas isso vem mais da galera da UEFA, por exemplo. É verdade, ele nunca entrou em uma seleção da UEFA, nunca esteve entre os 11 melhores, mesmo tendo sido muito importante para o Bayern em diversas temporadas, sempre marcando gols e dando assistências. Na temporada 19-20, por exemplo, apesar dos 12 gols, ele deu 23 assistências e foi muito importante para o time, não apenas por esses números, mas pelo E a comemoração do Miller é a clássica, né? Ele faz o gol, ele vira, ergue o braço e já era, acabou. controle que ele tinha no ele é um meio-campo, cara e mais certamente válido, ele merecia Ainda mais estar na uma lista. só Do os Bayern dentes, entraram Kimmich, moleque Davis ali, né? e Thiago, e até o Goretzka foi mais lembrado do que o Miller, o que é um absurdo. Ele tem relevância na seleção, estando na lista dos maiores artilheiros de Copa do Mundo com 10 gols, mas vamos lá, cara. Tirando a UEFA e esse fato bizarro de ele nunca ter entrado sequer na lista dos 11 da temporada, quem mais subestima o Miller? Se você entrar em qualquer fórum sobre esse tema, entrar em postagens no X, por exemplo, você vai ver as pessoas dizendo que ele é muito subestimado. Mas assim, por quem? O único argumento
ponto é esse fato de não ser escolhido pela UEFA. Sempre dizem isso, não tem um grande número de pessoas dizendo que ele é um jogador ruim, que ele é comum, nem nada do tipo. É o contrário, você tem muitas pessoas reconhecendo o Miller. Os torcedores e amantes do futebol no geral adoram o cara. Os comentaristas também sempre exaltam como o Miller é bom jogador, citam que é engraçado o estilo dele de se portar em campo, que ele não parece ser um jogador de futebol por ser muito desengonçado, mas todos falam que ele é muito bom. Cara, a partir do momento que todos os canais de futebol que fazem um vídeo sobre o tema colocam Thomas Miller como o jogador mais subestimado de todos, é porque ele não é o mais subestimado. São simplesmente todos os vídeos que eu vi colocaram Thomas Miller no topo. Ele tem reconhecimento sim, e historicamente ele pode ser o mais subestimado, mas o fato é que atualmente não é mais, nem aqui no Brasil e nem lá fora. Tanto que já tem pessoas percebendo um efeito contrário e dizendo que ele, de tanto aparecer em listas e ser exaltado ao extremo, Thomas Miller está passando de subestimado a superestimado. Então, isso explicado, Miller está sim bem cotado para essa discussão, mas para esses critérios aqui, ele não é o top 1. E agora, antes de entrar nos 4 primeiros, vou trazer um jogador que realmente é extremamente subestimado e esquecido, Robert Pires. Eu não tenho dúvida de que a galera mais jovem que tá ouvindo esse nome não faz ideia de quem foi esse cara. E eu confesso que quando comecei a produzir esse vídeo, o Pires nem passou pela minha cabeça, mesmo sabendo da existência dele. O Pires foi um meio-campista que jogava principalmente pela esquerda e que teve uma carreira muito vitoriosa. O Pires jogava na era Henry do Arsenal, né? Não era 2006, 2009. Mas não somente isso, ele era muito bom. E mesmo não tendo feito tantos gols na carreira, se comparado a outros jogadores atuais, que foram 180 gols, ele era um jogador que criava muitas chances para o time. Não tinha uma condução e domínio de bola invejáveis, ele perdia muitas vezes a posse por adiantar demais a bola, mas ele quebrava linhas muito bem. Era aquele jogador que carregava 4 ou 5 marcadores nas arrancadas, como Neymar e Hazard, por exemplo. E também tinha uma ótima visão de jogo. Para você ter uma ideia das conquistas do cara, Pires venceu 2 Premier League com o Arsenal, fazendo parte dos lendários Invictus, o time que foi campeão da Premier sem sofrer derrotas, e Pires era titular desse time. Além desses 2 títulos, ele conseguiu 3 FA Cups com o Arsenal, e pela seleção da França é brincadeira, foi campeão de 2 Copas das Confederações, venceu a Copa do Mundo de 98 e a Eurocopa de 2000. Mas aqui vale ressaltar, para dar contexto ao meu ponto, todo o mata-mata ele só entrou para jogar nas oitavas de final contra o Paraguai. Foi bem na partida, encontrou alguns passes importantes, mas no fim não dá pra dizer que ele foi relevante, apenas estava no grupo campeão. A concorrência também era forte, e o esquema às vezes não favorecia seu estilo de jogo, mas ainda assim o Pires é esquecido. Se você pegar uma lista com grandes jogadores franceses, dificilmente você verá o nome dele nela. As pessoas lembram de Vieira, Djorkaeff, Petit, Desailly, Thuram e vários outros nomes menos badalados que Zidane e Henry, e dificilmente citam Pires. Mesmo não tendo participado tanto na seleção, ele foi um grande jogador e merecia mais visibilidade. É simplesmente o fantasma do futebol francês. Mas agora vamos lá. Para abrir aqui a sequência e ressaltar que esse cara poderia muito bem ter entrado no top 3, temos Park Ji-sung. O Park Ji-sung chegou em 2005 ao United. Ele ganhou uma carta Legend no UFC 24, hein? Que o over dele tá 91, mano. Ele é muito rápido. O ritmo dele acho que tá 94, parece. No Play 2 também, filho. No Play 2 ele era brabo, hein, mano. Parte de toda aquela sequência vitoriosa de Ferguson no clube. E assim como o Pires, acredito que muita gente nem sequer lembre dele ou o conheça, mas é fato que ele foi um jogador muito importante. Muitas pessoas lembram dele pelos jogos de videogame. Ele tinha um overall bem equilibrado, e ele realmente era um jogador bom defensivamente, preenchendo muito bem o setor de meio campo, mas também arriscava na construção, ainda que seu forte mesmo fosse essas valências mais voltadas para a marcação. Dá para traçar um paralelo dele com o Kanté, mas o sul-coreano não chegou nem perto de ter o reconhecimento que o francês teve. Se você lembrar daquela época, ou mesmo ver a repercussão, a Ji-sung poucas vezes é lembrado, mesmo com os próprios companheiros de time sempre tendo exaltado ele. Quando se escuta falar daquele United, inúmeros jogadores estão à frente dele nas lembranças: Ferdinand, Vidic, Rooney, Cristiano Ronaldo, Scholes, Evra, até mesmo Gary Neville. Mas o próprio Ferguson já disse que ele é subestimado e que ele era muito mais importante do que achavam, tanto que o técnico lendário do clube vermelho de Manchester chegou a dizer que se tivesse usado o Park na final de 2011 para marcar o Messi, o United teria... ele era o som da geração antiga, antes do som começar a ter o reconhecimento no futebol, tá ligado? Antes do som nascer, né, futebol, né?
sido campeão. Rooney também já falou que ele era tão importante quanto Eu o acho Cristiano que- Ronaldo. Ah, não, Esse cara- pera. Park Ji-sung importante quanto o Cristiano Ronaldo. Pera aí, calma aí, Rooney. Sei que você tá magoado com o Cristiano, mano. Não precisava falar isso também. Ele pode ter Mano, exagerado um pouco, Cristiano já que era o inglês atacante, o cara claramente era não volante, gosta do isso é CR7 diferente. e tem inveja dele. Mas Evra também já elogiou bastante o Park e disse que ele não recebia todo o crédito que merecia. Enfim, ele realmente é muito esquecido e subestimado, porém, diferente dos dois primeiros nomes dessa lista, é difícil achar alguém que considere o Park ruim ou comum. Muitos reconhecem que ele foi um bom jogador e por isso ele fica nessa quarta posição, sendo realmente quarta um jogador posição. bem subestimado. E Vamos falar entrando de no nível nosso técnico? pódio com a Mas eu medalha falei de pra bronze, você, fica um cara que de Ah lá, tão terceiro lugar subestimado, também. eu simplesmente não achei Vamos lá, nenhuma quem que é? menção a ele nas minhas pesquisas, nem aqui no Brasil e nem lá fora. Eu não estou nem falando nos tópicos de discussão sobre os jogadores subestimados, e sim sobre qualquer discussão no geral sobre futebol. Estou falando de José Maria Jiménez, Olha lá o zagueiro Jimenez, da lá o que você seleção falou, uruguaia King. O que você falou, King? Jimenez, do Atlético de Madrid. do Atlético de Madrid. O Jiménez O cara não simplesmente é o zagueiraço. maior fantasma do futebol Pensa atual. comentário. Absolutamente Falta ninguém feijão fala pra desse ele. cara. Isso que Brigadeiro, eu ele é pesquisei bastante. E simplesmente nada. Bota Nem ele nas Savic, discussões da sobre zagueiros, Barcelona. que é a posição atuante, ele aparece. Ninguém fala desse cara. E é incrível, porque ele é facilmente top 5 melhores zagueiros da geração. E não só de 19 para 20 anos, já terminou a temporada com mais desarmes e cortes que nomes como Piquet, Thiago Silva e Hummels. E mais desarmes que o Van Dijk, por exemplo, sendo consideravelmente mais jovem que esses. E nessa comparação, eu peguei apenas Ele as tem partidas em destaque ligas 10 nacionais. E se zagueiro pegarmos a bom, né? carreira toda dele, analisando ligas e copas domésticas, em comparação com Ah, o outros zagueiro nomes, mais é simplesmente graça, velho. notória a Zagueiro assim que é participação da hora, de né? Jimenez nos jogos. Ele é o segundo em defesas ganhas, mas dentre também, esses que escolhi pra para ser zagueiro hoje comparação, em dia ou tem que seja, ter tudo, ele é o né? segundo em É. número de vezes que conseguiu saber recuperar jogar a bola, tanto ficando os pés, atrás não é só chegar lá apenas no de juntão. Hummels nesse quesito. É Quebrar, o o cara segundo tem em que saber cortes, o marcar. segundo em desafio ao adversário que está com a bola. Enfim, cara, o Jimenez é gigante e eu não entendo por que ele não é comentado. Um cara que Eu chegou tentei ao jogar de Atlético de zagueiro, Madrid viado, com não 18 sei, anos, participou da elevação de Cansativo, moral e de né, ser patamar zagueiro, que o né, time mano? sofreu e ainda é bem jovem se for É analisar. questão de Tem ser 29 cansativo, anos, cara, que é ainda um tem contra muita dois, lenha pra mano. queimar. E pode ser que no quebra futuro com as pernas. esses números baixem pela natural você queda segura pra dar o física, mas o bote, que ou ele você só fez até acompanha. aqui é algo que só um grande zagueiro poderia fazer. E ele não recebe atenção nem em comparações no próprio clube. A galera sempre deu mais moral pro Godin, por exemplo, e posteriormente pro Savic. E até o Witzel, que começou a atuar na posição agora, tem mais palco que ele nos debates. Você deve estar se perguntando a falta do Sérgio Ramos naquela comparação. Ele é o melhor zagueiro da geração, mas assim, disparado. Então, não achei justo colocá-lo com aquela galera. O Jimenez facilmente poderia estar acima nessa lista, mas o problema é que os outros dois têm um ponto que ele não tem, que são as críticas. Até porque ninguém sequer lembra dele. Então ele não tem críticas, mas também não tem elogios. Eu simplesmente não achei nada sobre esse cara nas discussões em redes sociais como X ou nos fóruns. Merecida a medalha de bronze, porque o Jimenez é muito subestimado e é um baita zagueiro. E agora, chegando na medalha de prata, não tem como esse cara aqui ficar de fora da lista. Meu Eu não segundo entendo colocado. os critérios utilizados pela galera que discute Nossa, mas sobre que um gol jogador cagado, ser hein? subestimado Putz. ou não, mas pelos que eu adotei para esse vídeo, não tem como Giroud ficar de Ah, fora. Giroud? Se você pegar falas de comentaristas, Giroud? ele até Ah, mano, eu acho o Giroud ruim, mano. Desculpa falar. Eu acho o Giroud ruim. Faz eu uns acho. golaços na cagada, mas... Ele faz uns golaços cagados, mas eu acho ele ruim, mano. Ele é Eu acho, centroavante ruim. eu acho ele um jogador mediano. Só que ele não conseguiu achar um time bom pra ele se destacar. reconhecido, e eles analisam de forma correta a importância do Giroud, mas os canais de TV já não são mais a totalidade da mídia, e o YouTube ganhou muita força. Ó, E até agora aqui não apareceu ainda. Mano, vamos ver quem vai ser o primeiro. Nesse lugar. caso, meu amigo, como o Giroud é subestimado. E cara, eu sei que tem um meme dele ser o centroavante da França em 2018 e não ter feito nenhum gol, mas o Giroud é um centroavante muito bom. Sim, essa é a minha Não é, opinião. não. Ele não é bom Não é, ou não. razoável. Não, ele é muito bom. Eu Não acho que apenas nesse por ser Arsenal ele se oportunista, encaixaria por chutar bem, bem cara. com as duas pernas, por ter um jogo aéreo incrível, fazer o pivô muito bem, ter uma boa finalização, com força, O ser Giroud só muitas teve azar vezes de pegar um acrobático e Arsenal fazer ruim. gols difíceis. Não, é também pela inteligência de jogo dele. Nessa campanha da tanto França no mesmo, Chelsea ele foi como muito no Arsenal, acho importante, que ele fazendo fez bem pra tabelas, quando O gol saía dele, da área. Puskas, é bonito. Aquele lá, aquele Ele dá um de escorpião? escorpião no Arsenal ainda. Apesar de não ser Não, mas primoroso, foi um puta ele consegue contra-ataque, sim tá? ajudar na construção da jogada, tabelando de primeira, e o mais importante é como ele se posiciona bem e como isso abre espaços para o time. Ele sofre um pouco do que Não o sei se vai Beckham aparecer também aí. sofreu. As pessoas vai falam que é aparecer, não. muita aparência e pouca bola, mas cara, sinceramente não dá pra dizer isso. E só pra explicar Só melhor o o passe critério do do Pogba, vídeo e viado. o porquê Isso do não sabe. Giroud estar mais acima na lista que o Thomas Müller, caso ainda não tenha ficado claro, isso não quer dizer que o Giroud é melhor
que o Thomas Müller. A discussão não é essa. Também não quer dizer que ele foi mais importante na história do futebol, na história do seu país ou na história de um clube que o Thomas Müller. O ponto é que você não vai ver essa quantidade de pessoas tratando Thomas Müller como caneludo, como um bagre qualquer ou como um jogador ruim de fato. Esse é o ponto. Isso é o que define alguém ser subestimado, ou pelo menos é o principal fator. Ele não é apenas esquecido pelo povo, ele é desprezado, escorraçado e tratado como nada. Por isso ele é mais subestimado, mas acaba perdendo para o primeiro dessa lista. Porque a medalha de ouro vai para um cara muito parecido com o Giroud nos aspectos dessa discussão. Álvaro Morata. A Morata é a personificação da palavra subestimado. E isso acontece desde que ele surgiu. Mano, o Morata, no começo da carreira, ele era mais ou menos, tipo assim, o começo da carreira dele lá no Real, aqui, igual essa foto, velho. Ele era meio ruinzinho ainda. Mas depois que ele foi pra um monte de clube, foi pra Juve, depois já foi pro Atlético. Na Juve ele se destacou mais. Ó, ele passou em um monte de clube, mano. E agora ele se firmou no Atlético, e agora ele tá destruindo. Mas não é bem falado ainda igual o que ele merece, entendeu? Real Madrid. Desde sempre, ele foi tratado como caneludo, como bagre, como um jogador ruim. Eu não estou falando do meme do impedimento, que eu acho sensacional e também brinco com isso direto. E é uma coisa que é global, não só no Brasil. Quando ele estava na Juventus, teve uma daquelas entrevistas de interação com o jogador que eles brincaram sobre isso, sobre eles sempre ficarem em impedimento. Porque de fato ele fica muito mesmo. Esse senso de posicionamento dele pra não ficar à frente dos zagueiros é bem ruim. Mas assim como o Giroud, ele é tratado como um jogador horrível. Não por isso, mas sim por algum motivo que sinceramente não consigo entender. Eu nunca entendi o porquê de tanta gente considerar o Morata ruim. Ele é um bom centroavante, dá pra dizer que ele é ambidestro, porque ele chuta bem com as duas pernas e nisso ele é muito melhor que o Giroud, por exemplo. Ele também conduz a bola, faz dribles e dá passes e assistências com a perna ruim. Além disso, ele tem velocidade, conduz bem a bola, apesar de comparado a outros grandes atacantes, essa não é uma qualidade primorosa dele. Ele é bom cabeceando, ele sai da área e joga bem atacando as laterais, é oportunista, enfim, é um bom atacante, cara. Não tem nenhum sentido todo o hate que ele sofre. Ele nunca fez uma passagem horrível por nenhum clube em que esteve. É verdade que ele nunca teve números expressivos em uma era de Lewandowski, Suárez e outros craques da posição. Mas na primeira passagem pela Juventus, por exemplo, mesmo tendo feito apenas 15 gols na temporada 2014-2015, ele foi muito importante para a campanha do time na Champions League, onde o clube conseguiu chegar até a final, com o Morata sendo decisivo na semi contra o seu ex-clube Real Madrid. Partida em que ele marcou 2 gols e classificou os italianos. No Chelsea, talvez foi onde ele tenha sido menos relevante. Os números na primeira temporada foram dentro da média. Foram 15 gols marcados e 6 assistências. Mas ele sofreu com muitas lesões na Inglaterra e não conseguiu se manter no ano seguinte, saindo emprestado para o Atlético de Madrid. Pelo Atlético de Madrid, na temporada 19-20, ele foi extremamente decisivo nas oitavas contra o Liverpool na Champions League. Ele estava no banco e o jogo tinha ido para prorrogação. Ele entrou com o time perdendo de 2-1 e sendo eliminado e simplesmente deu uma assistência e fez o gol nos últimos minutos do segundo tempo da prorroga, classificando o time para as quartas de final. O Morata sempre foi constante. Ele não é o jogador que vai entregar mais de 30 gols na temporada. Ele atingiu esse teto de 15 a 20 gols, mas ele sempre foi muito regular, sempre performou bem nos times em que esteve, e foram só times grandes, e tem fundamentos ótimos para a função. Nada justifica todo esse hate, e claro, repetindo aqui, Morata não é mais jogador que o Müller, mas nesse combo de critérios para análise, ele é sim um jogador mais subestimado que o Thomas Müller, que de novo, não tem tantas pessoas defendendo como ruim ou horrível como tem para o Morata. E assim como o Giroud, não é só no Brasil que ele sofre esse hate, lá fora também é assim. Então nada mais justo que Morata ser o top 1 dessa discussão. Eu acabei deixando de fora dessa lista o Higuaín, que também é bem parecido com os casos de Giroud e Morata. Verdade, Higuaín, cara. Ele ficou marcado por ter perdido aquele gol na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, mas acho que o caso dele é de um nível de repercussão menor que esses dois, então ele fica com uma Mas ó, vamos falar a verdade, Higuaín ainda é melhor que o Giroud.